nome é Ana Lorena Marte, torcedora do São Paulo Futebol Clube. É engraçado, eu sempre joguei futebol na rua, sempre gostava. Eu tenho um pai que é francês e uma mãe que é mineira. Nenhum dos dois, não, os dois não têm time, eles não torcem. Então, o São Paulo veio pela televisão. Em 90, eu tenho 30 anos no momento, em 92 eu tinha por volta de 7, 8 anos, e eu vi o São Paulo ganhando muitos títulos. Então, quando o São Paulo ergueu a taça do Campeonato Paulista, aquela taça linda, que é gigante, a hora que eu ficava, essa taça me marcou muito. Eu falei, nossa, que time legal, ganha tudo, é bonito, essa torcida, eu achei fenomenal essa vinculação desse campeonato. E depois veio os mundiais, toda essa época do Tele, isso me marcou muito. Foi quando eu comecei a gostar realmente de futebol e do São Paulo. E meu irmão junto comigo, então nós dois construímos essa paixão pelo São Paulo a partir da televisão, e eu, depois disso, fui em estádio, daí me tornei torcedora fanática pelo São Paulo. Em estádio fica um pouquinho mais complicado por conta do financeiro, então, porque eu tenho que me deslocar. Antigamente eu tinha um grupo de amigos que sempre ia junto comigo, ia até lá, então a gente conseguia desconto, principalmente no transporte. Hoje em dia achar pessoas está mais complicado, mas eu vou pelo menos uma ou duas vezes por ano no estádio, e se não eu assisto em bares e em casa. São Paulo hoje está passando por uma transição, né? Primeiro que chamou um técnico colombiano, é o Osório, é um técnico diferente. Eu acredito muito, eu gosto muito das inovações, porém aqui no Brasil tem uma resistência muito grande com esse tipo de abordagem. Ainda o futebol brasileiro é muito fechado para novas abordagens. Então eu acho que ele está trazendo muita coisa boa. A diretoria do São Paulo eu acho que já foi muito melhor do que ela é hoje. Infelizmente mantém alguns jogadores que eu acho que não deveriam estar mais ali, como o Ganso, o Luiz Fabiano. Eu acho que eles poderiam já ir embora, trazer novos jogadores e investir cada vez mais na base. O São Paulo tem tradição na base, mas ultimamente está faltando muito dessa transição desses jogadores. Mas eu acredito que o São Paulo, não esse ano que está montando, se a diretoria conseguir perceber que não demitir ele por poucas coisas e manter ele, deixar ele fazer um projeto maior, não apenas de uma ou duas vitórias, uma ou outra derrota que já manda embora, se fizer um projeto um pouco mais a longo prazo, se deixarem ele trabalhar, eu acho que o São Paulo ano que vem tem tudo para ganhar mais alguns títulos pra gente. Corinthians, pra mim, não tem nem discussão. O meu adversário direto de títulos, e ultimamente, nos últimos clássicos, tem mostrado essa grande rivalidade. É o que mais odeia perder. Eu, pelo menos, tenho uma coisa que eu odeio, é perder pro Corinthians. Eu adoro a rivalidade. Eu gosto quando a rivalidade ela não parte para briga, ela não parte para discussões mais calorosas. Eu adoro tirinhas ou coisas, esses memes, essas coisas. Mesmo que seja contra o São Paulo, eu acho que elas são sensacionais. Elas partem pro humor, elas lidam com essa rivalidade porque ela existe. Não dá pra falar que ela não existe, não dá pra gente deixar, querer que ela não exista. Ela vai existir. Apenas a gente precisa saber lidar com ela com humor. Então, brincar com o corintiano quando perde, ou quando a gente perde, os corintianos brincarem com a gente, eu acho que é interessante e é saudável. É necessário, eu acho, para o futebol existir. O que adianta ter um grande time se não tem ninguém para competir, só ele ganha? Então o melhor de tudo é quando perde, ganha, essa rivalidade o tempo inteiro, sobe e desce. É isso que pelo menos eu gosto de lidar com pessoas, com rivais, quando elas sabem ouvir a crítica, a brincadeira, porque eu gosto de ouvir essas brincadeiras, não tenho problema com isso. Eu vou falar o que eu vi jogar. Pra mim, tanto que eu comecei a torcer muito dessa época, é o Raí. Então, pra mim, o Raí foi um meia elegante, tipo, bonito na forma de jogar,
taticamente muito bom, tecnicamente. Para mim ele é um grande ídolo, o meu maior grande ídolo é o Raí. Eu comecei a torcer pro São Paulo por conta dele. Cicinho contra o Palmeiras em 2005, Libertadores, um golaço que ele fez de fora da área. Pra mim, eu estava no estádio, eu não lembro tudo, é que ficou gravado a hora que ele chuta, ficou assim, memorável. Que? Ele chutou de fora da área da direita, né? Ele é lateral direito, então ele estava do lado direito. Ele pega, alguém toca pra ele chuta e o goleiro tá um pouco adiantado e a bola entra. Eu acho esse gol memorável pra mim. Quanto foi o jogo? O São Paulo, eu não lembro, foi 2-1 que o São Paulo classificou para Libertadores depois, era a oitava de final. Escalação: técnico Paulo Autuori, Rogério Ceni, Fabão, Lugano, Ed Carlos, Júnior na lateral esquerda, Cicinho lateral direita, Mineiro, Josué, Zidanino, né, o Danilo, Amoroso e a Luiz Chulapa na frente. Era um 3-5-2 memorável com aquele gol do Mineiro no Mundial e com as defesas maravilhosas do Rogério Ceni. Para mim, escalação memorável. O título teve alguns títulos do Brasileiro em 2006 que eu estava no estádio, o dia da comemoração, mas a Libertadores de 2005 para mim foi memorável, que eu estava num bar só de São Paulinos e quando o São Paulo foi campeão da Libertadores, o bar inteiro quase quebrou, todo mundo torcendo, todo mundo na rua, paramos o trânsito, pra mim esse título de 2005 da Libertadores foi, assim, pra mim memorável, pra que ganhou aquilo, foi... Contra quem? Foi contra o... Nossa, pior que... Nossa, que bizarro, não lembro. Nossa, fugiu da cabeça. Eu lembro de todo mundo na rua, eu parando o trânsito, agora no... Foi contra o Atlético Paranaense, tanto que o primeiro jogo foi no Beira-Rio, o Atlético Paranaense não liberou, na verdade a Conmebol não liberou usar a Arena da Baixada e até hoje os atleticanos zoam falando que eles não jogaram no estádio dele, por isso que eles perderam, porque jogou no Beira-Rio, não no estádio do Atlético. Não foi contra o Atlético, foi 4-0. Eu já fui no São Paulo e Palmeiras, fui no Morumbi. Na hora da saída eu tava indo pro carro, daí as torcidas, uma hora, elas se aproximaram e começaram a brigar, atacar coisas. E eu tava não tão longe nem tão perto, assim, tava numa distância que deu pra correr e deu pra ir pra longe sem problema algum, não teve nenhum problema pra minha segurança, mas eu vi isso de perto, tacando pedra, atacando coisas um contra o outro. Sorte que tava próximo ao estádio, ainda tinha polícia por ali e conseguiu intervir. Salve tricolor paulista, amado clube brasileiro, a sorte tua é grande, entre os grandes és o primeiro. A sorte tua é grande. Daí depois. Mas essa parte assim. Tem duas questões. Primeiro, a questão política dentro do Brasil, do fato da Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo, hoje em dia, muitos estádios, até saiu um recente relatório sobre os estádios, um ano depois da Copa, como eles estão sendo utilizados. 70% dos estádios estão tendo prejuízo. Mesmo que eles tenham público, sejam clubes grandes que tenham eventos constantes, estão tendo prejuízo. Então, isso mostra como o investimento mal feito entre os clubes que estão cuidando desses estádios, ou, por exemplo, estádios muito grandes para torcidas que não comportam isso. Então, eu acho que teve não investimento, uma organização com relação a para onde vai, por que 12 sedes, por que construir alguns estádios novos, alguns estádios onde hoje em dia sabe que são elefantes, onde a expectativa é que se tornassem elefantes brancos se
tornaram realidade. Então, estádios em Amazonas, em Cuiabá, onde tem que tentar arranjar eventos para que isso se torne sustentável. Então, o próprio Maracanã, que é onde a manutenção é muito cara, que é um estádio para 90 mil pessoas, então é muito complicado você colocar essas 90 mil pessoas ali dentro, e você fazer uma manutenção é gigantesca. Então o Brasil não teve uma organização para o que ia acontecer com isso. Além disso, ainda temos 20% de obras da Copa que não estão completas. Então você vê, um ano depois ainda temos obras que não foram completadas. Obras em aeroportos, obras de ligação da cidade para os estádios. Então isso é uma coisa ruim. Porém, durante a Copa do Mundo a organização eu fui em alguns jogos, fui em um jogo, assim, foi fácil, simples. Gostei, a organização lá dentro, bonito, legal. Os jogos, taticamente, tecnicamente, foram perfeitos. Para mim, eu assisti todos os jogos, praticamente. Como eu trabalho no futebol, então tenho liberação para poder assistir todos os jogos. Então, era para mim, durante um mês, eu praticamente fiquei hibernada assistindo os jogos. E, taticamente, emocionalmente, foram jogos muito legais, né? Jogos surpreendentes, Inglaterra perdendo, Espanha perdendo para a Holanda de 5, jogos, e Brasil perdendo de 7-1, mas jogos onde mostrou que a organização dentro e fora de campo, ela prevalece, como a Alemanha e a Argentina, onde você fazer um investimento no futebol desde a base até o profissional, ela vai prevalecer e os títulos vão acontecer. A formação de treinadores, por exemplo, que acontece na Alemanha, na Europa, muito bem feita, mostrou isso, e a Argentina também tem feito, tanto que a segunda seleção com o maior número de treinadores na Copa do Mundo era a Argentina, com treinadores em várias seleções. Essa é bem polêmica, eu acho. Ao mesmo tempo que eu acho que é necessário algumas intervenções, porque você, hoje em dia, você pagar R$50 ou R$100 no ingresso, onde eu vou ficar sentada no meio de um concreto, aberto, sem banheiro, sem estrutura de banheiro, sem estrutura de comida, sem estrutura para entrar, e sem nada. Esses são os estádios antigos. O Morumbi até continua assim. Então, você vai no banheiro, você não tem estrutura, você não tem nada de estrutura em termos. Então, você gasta um dinheiro para você não ter nada ali dentro, para um museu, alguma coisa de entretenimento, para levar família, de segurança, de nada. Eu não tenho nada. Então, você paga um ingresso vazio. Não se torna um espetáculo, se torna apenas os torcedores realmente mais fanáticos que realmente conseguem ir, estão próximos, os horários também não ajudam, mas essa não é a questão. Então eu vejo como uma coisa muito importante para o futebol brasileiro essas arenas, é uma coisa que vai atrair novas pessoas. O único problema é que para as torcidas organizadas, as pessoas que estão acostumadas, é uma coisa ainda não atrativa. Por exemplo, no estádio do Corinthians tiveram que tirar as cadeiras para poder ficar onde fica a torcida organizada, porque é proibido várias coisas entrarem por conta de segurança. Eu vejo como uma coisa, tem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Uma é que a coisa boa é que é necessária. Então, hoje em dia você paga por uma coisa que você tem uma estrutura, tem isso. Só que o problema é que eles fizeram, então fizemos a estrutura. Em vez de manter os mesmos preços, não. Elevaram e fizeram uma coisa, e hoje em dia, você ir no estádio, por exemplo, do Palmeiras, você vai pagar R$200, R$300. Para mim, isso é uma elitização do futebol. E que você está perdendo as pessoas. O futebol, para mim, é cultura. O futebol, ele faz parte desde a várzea, da elite. É uma coisa que reúne todas as classes, e você restringir isso apenas a uma classe só, para mim é errado. Então, tanto que hoje em dia os que estão mais lotando estádios são os preços populares. Então, o Morumbi fez outro dia preços populares e lotou a casa, não tinha ingresso. Muitas pessoas que foram não conseguiram ingresso, acharam que iam conseguir. Os jogos às 11 horas, lotando estádios, porque
além do horário ser mais familiar, mais fácil para as pessoas também de transporte voltarem para casa em forma de segurança, pessoas que moram longe e com ingressos mais populares lotam o estádio. Então, se você der essa estrutura, fazer essa estrutura toda, mas você fazer uma elitização, daí eu acho erro. Você precisa tentar continuar que o estádio seja atrativo para a massa precisa continuar assistindo, porque senão eu preciso ter a massa, só que eu preciso ter o conforto da segurança, senão eu assisto na minha casa no conforto, eu preciso ter tudo lá dentro, eu preciso. Então quando você vai num estádio na Europa, você tem a torcida, você tem um espetáculo, no campeonato alemão tem mais de 95% dos estádios cheios em todos os jogos. É uma coisa absurda. Como que eles conseguem isso? Porque é um espetáculo. Você vai lá, vai ver mosaicos, vai ver a torcida organizada, vai ver pessoas gritando, vai ver famílias, vai ver de tudo. Isso pra mim é massificação. Eu acho que se a gente com o tempo conseguir fazer isso e os clubes perceberem que se eles elitizarem demais não é bom, você afasta o torcedor do seu time, se eles começarem a perceber isso, pode ser uma coisa boa. Mas como só tem 1 ano isso, 2 anos, né, quando ficaram prontas as arenas, vamos ver o que vai acontecer. As pessoas têm uma visão muito errada as pessoas têm uma visão muito errada das torcidas organizadas. Muita gente acha que as torcidas organizadas são apenas para briga. O que não é verdade. Eu já fui em debates, eu trabalho na área também esportiva, então já fui em congresso onde pessoas das torcidas organizadas e sociólogos estavam presentes, mostrando como a torcida organizada, elas também podem ser uma forma de trazer o torcedor mais longe, as pessoas da comunidade para dentro do clube. Então elas têm projetos sociais dentro delas, elas têm projetos de inserção de trabalho, então tem muita coisa dentro das torcidas organizadas que a gente não sabe o que acontece, a gente só vê, é um ponto de droga, é um ponto, na verdade não isso, eles tentam excluir essas pessoas, só que infelizmente as torcidas organizadas, elas demonstram o que é a sociedade. Então se a sociedade é violenta, a sociedade existe muitas drogas, existe a criminalização, então infelizmente essas pessoas estão dentro das torcidas organizadas, assim como elas estão dentro dos bares, assim como elas estão dentro de todos os lugares. Então a torcida organizada nada mais é do que uma demonstração do que a sociedade é uma sociedade não segura, onde tem violência. Então a torcida organizada, se ela for bem feita, bem organizada mesmo, ela é um projeto social, ela tem muitas coisas interessantes dentro dela. A gente só vê a parte ruim, que é a parte da briga, aquilo lá, mas muitas vezes aquilo não é a torcida realmente organizada, os amantes, os presidentes, as pessoas que estão lá dentro, as pessoas com carteirinha, pessoas que vivem isso. Não, muito da torcida organizada que a gente vê são vândalos, apenas pessoas que querem brigar, não são torcedores realmente. Pessoas não vinculadas a nada, são pessoas que estão lá com o intuito de querer brigar. Tanto teve uma vinculação de uma imagem de um torcedor da torcida do Vasco, depois ele estava na torcida do Corinthians brigando, ele estava em várias torcidas brigando, era uma pessoa apenas que estava, um marginal e a mídia infelizmente vai querer ir contra as torcidas organizadas, então botam a culpa aí de tudo como a torcida organizada, ao invés de ter uma mudança de sociedade, de escola, de querer fazer essa inserção das pessoas, as pessoas só vamos banir a torcida organizada. Eu acho que e a própria torcida precisa se reinventar também para muitas coisas, para ela mostrar as coisas boas que ela tem. Acho que falta um pouco da torcida organizada mostrar o que ela é hoje, porque isso, se ela mostrasse tudo que ela pode, que ela consegue, ela ia ter voz e ia conseguir alcançar um maior número de pessoas.